Se o seu objetivo é conquistar uma mulher, então esse vídeo talvez não seja para você. Porque existe algo profundo, quase invisível, que poucos homens realmente compreendem sobre sedução. E o mais perigoso, a maioria ignora isso sem nem perceber. Eles caem na armadilha de tentar impressionar, de moldar suas falas, suas atitudes, seu comportamento, tudo em busca de atenção. Mas aqui está a verdade crua e incômoda. Quanto mais você tenta se destacar, mais você se apaga. Isso acontece por uma razão simples. Sempre que você busca a aprovação de alguém, você entrega o seu poder. Você se posiciona abaixo, se coloca como o pedinte ao invés do prêmio. E as mulheres percebem isso. Não com palavras, mas com instinto. Elas sentem quando um homem não está centrado em si mesmo. E se você quer saber o que realmente desperta desejo em uma mulher, não é dinheiro, nem beleza, nem frases ensaiadas. É algo infinitamente mais profundo. E se você me acompanhar até o final, eu vou te mostrar como os grandes nomes da filosofia, homens que moldaram civilizações inteiras, usavam esse princípio de forma natural, sem esforço. Mas antes, responda com sinceridade. Já sentiu que por mais que tentasse, por mais que fosse gentil, presente, dedicado, as mulheres simplesmente não te levavam a sério? Se sim, provavelmente você está preso no ciclo silencioso da dependência emocional. Um erro fatal que sabota qualquer conexão verdadeira. A verdade é que os homens crescem ouvindo a mentira de que precisam fazer algo para serem amados. Como se o amor fosse uma troca comercial. Mas o desejo genuíno de uma mulher não pode ser conquistado com esforço. Ele surge quando você não precisa dele. Parece contraditório, eu sei. Mas é assim que a natureza funciona. Pense num ímã. O desespero repele, a tranquilidade atrai. O homem que vive em busca de aprovação repele o interesse. O homem que está em paz com sua própria essência atrai sem fazer força. Essa é a diferença entre os homens que vivem correndo atrás e os que são naturalmente desejados. Homens fracos vivem em busca. Homens fortes vivem em missão. E qual é a base dessa força? O domínio total das emoções. Os estoicos entenderam isso há milênios. Sêneca escreveu: a maior prova de poder não é dominar o outro, mas dominar a si mesmo. Agora reflita. Quem está no comando da sua vida? Suas emoções ou você? Porque o que mais vemos são homens que, ao conhecer uma mulher, se entregam rápido demais, se mostram sempre disponíveis, fazem de tudo para agradar. E nesse processo, perdem todo o mistério, toda a força, se tornam entediantes, descartáveis. E o mais assustador, as mulheres percebem isso em minutos. Elas sentem quando um homem depende delas para se sentir validado, e nada mata mais a atração do que isso. Ela pode até gostar da sua presença, pode até te achar divertido, mas desejo real morre na mesma hora. E aí vem a pergunta: como inverter isso? Como ser um homem que atrai profundamente, sem precisar fingir ser alguém que não é? A resposta está no que quase ninguém tem coragem de aplicar: o foco absoluto em si mesmo. Já reparou que alguns homens parecem emanar uma energia magnética, sem fazer esforço, enquanto outros fazem de tudo e continuam sendo ignorados? A resposta está em um princípio estoico poderoso. O desejo excessivo impede a conquista. Os homens que mais querem conquistar mulheres são, ironicamente, os que mais fracassam. Porque esse desejo ansioso gera insegurança. E insegurança destrói qualquer traço de masculinidade. O estoico Catão era conhecido por sua imperturbabilidade. Nada o abalava. Nem elogios, nem críticas, nem rejeições. E adivinhe, as mulheres sentiam essa solidez. Agora olhe para você. Quando ela demora para responder, você se inquieta? Quando ela fala com outro cara, você se sente diminuído? Se sim, ainda falta poder interior. E sem esse poder, você sempre será refém das reações alheias. Mas isso pode mudar. E o primeiro passo é parar de colocar a atenção feminina como prioridade. Porque aqui está uma das verdades mais ignoradas da sedução. Mulheres não querem homens que precisam delas.
Elas querem homens que constroem um mundo tão forte e tão magnético que elas queiram fazer parte. O que torna um homem inevitável. Não é dinheiro, não é beleza, não é fama. Isso chama a atenção por alguns minutos, mas não mantém o desejo aceso. O que realmente prende uma mulher é algo que poucos entendem: a capacidade de permanecer inabalável. Você reage quando é testado. Você perde o controle quando algo não sai como planejou. A maioria dos homens falha nesses testes porque baseiam sua autoestima na aprovação externa. E isso é fatal. Um homem que depende de validação nunca será respeitado. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu: se algo externo te incomoda, o problema não está na coisa em si, mas na sua percepção. E essa percepção está sob o seu controle. Agora olhe para dentro. Você vive com domínio ou vive sendo dominado pelas suas emoções? Mulheres não respeitam homens que explodem fácil, que precisam provar algo o tempo todo, que reagem em vez de escolher como agir. E se você quer se tornar um homem realmente magnético, precisa desenvolver uma virtude rara: autossuficiência emocional. Mas não confunda. Autossuficiência não é frieza. Não é ser um robô. É ser tão inteiro por dentro, tão completo em si mesmo, que a presença de uma mulher se torna um complemento, nunca uma necessidade. Quando você atinge esse estado, você se torna inesquecível. Pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente no controle? Quando foi que você olhou no espelho e pensou: eu não preciso de nada nem de ninguém para me sentir completo? Se sua resposta for nunca, isso explica por que tantas mulheres não te levam a sério. Porque elas sentem, mesmo sem entender, racionalmente, que você precisa mais delas do que elas de você. Mas isso pode mudar. Os estoicos tinham uma técnica chamada premeditatio malorum, a antecipação racional das dificuldades. Se você já imagina e aceita que uma mulher pode se afastar, pode te ignorar, pode rejeitar, e ainda assim permanece sereno, então você transcendeu. Porque o que atrai não é o homem que corre atrás, é o homem que segue adiante, inabalável. E quando você não reage com desespero, você se destaca. Porque você não está tentando ser diferente. Você é diferente. Isso faz ela se perguntar: por que ele não me responde como os outros? Por que ele não parece afetado? E é aí que a atração começa. Agora talvez você esteja pensando: mas e se eu gostar muito de uma mulher? Como não parecer carente? A resposta está em um princípio estoico essencial. O controle está dentro, nunca fora. Marco Aurélio dizia: se algo externo te causa dor, não é o evento em si, mas a forma como você interpreta. Então pense: se ela te ignora, isso realmente te diminui ou apenas mexe com a sua vaidade? Se ela se afasta, seu valor muda, ou sua mente é que está te enganando. O segredo está em se tornar o homem que não se abala, não importa o que aconteça. Esse é o verdadeiro segredo dos homens magnéticos. Eles não imploram, não perseguem, não tentam provar. Eles são o valor, e quando você se torna esse tipo de homem, você não só atrai as mulheres certas, você afasta completamente as erradas. Você deixa de aceitar migalhas. Você para de correr atrás, porque você sabe o que carrega dentro de si. Agora, visualize essa cena. Você está num ambiente cheio de gente, e a mulher mais bela do lugar entra. Todos os homens tentam impressionar, menos você. Você segue tranquilo, presente, centrado. E é exatamente por isso que, aos poucos, ela começa a te notar. Porque o que é raro chama a atenção sem esforço. Esse é o jogo invisível da sedução. A mulher se atrai não pelo que você mostra, mas pelo que você não precisa mostrar. Ela é atraída pelo mistério, pela presença silenciosa, pela firmeza serena. Nos próximos dias, pratique o silêncio estratégico. Não tente agradar, não tente provar nada. Apenas seja. E observe o mundo reagir de forma diferente. Porque no final, o que torna um homem inesquecível não é o que ele fala, mas a sensação que ele deixa quando vai embora.